a mais um Pascom Pergunta. Hoje uma edição especial na qual estamos recebendo o nosso pároco, Padre Paulo Emiliano, para falar um pouquinho sobre o jubileu de 20 anos de sacerdócio, essa data tão importante que está sendo comemorada aqui na nossa paróquia, e também com o Padre. Seja bem-vindo, Padre. Boa noite, Camila. Boa noite a todos que nos acompanham pelas plataformas digitais, através da nossa Pastoral da Comunicação. Um prazer estar aqui. Vamos falar então um pouquinho sobre a trajetória do senhor, também sobre a sua vida, e a gente já começa pelo início. Afinal, para quem não conhece, para quem não sabe, Padre Paulo Emiliano nasceu no dia 25 de janeiro de 1972 em São José do Rio Pardo, filho de Antônio e Vita Maria. Então, Padre, conta um pouquinho pra gente, como que foi essa infância? O senhor sempre morou lá em São José do Rio Pardo. Como que foi a infância, adolescência, até a descoberta da vocação do senhor? Pois é, são vários anos e uma história longa e bonita também. Mas assim, em São José do Rio Pardo eu apenas nasci. Mas eu voltei a São José, eu voltava a São José nas férias profissionais do meu pai. E lá nós podíamos encontrar os amigos que jogaram bola com meu pai, outras pessoas envolvidas e assim sucessivamente. Nós fomos para Campinas, nós somos 3 filhos, eu sou o mais novo, e papai e mamãe, migrantes, foram tentar a vida melhor em Campinas. E lá papai trabalhou em grandes empresas e nós nos desenvolvemos, eu e minhas irmãs, lá em Campinas mesmo. E lá eu comecei sempre a participar da paróquia Santo Cura d'Ars. Íamos na Santo Antônio, lá da Avenida da Saudade, mas a atuação maior foi na paróquia Cura d'Ars, onde eu fiz todos os meus sacramentos, com exceção do batismo, que eu fui batizado em São José, mas fiz Eucaristia, fiz Crisma, fui agente pastoral na paróquia Santo Cura d'Ars. Fui também patrulheiro, fui do CAMP de Campinas, né? Círculo de Amigos do Menor Patrulheiro de Campinas. Então, desde os 12 eu já trabalhava, e para ajudar também no orçamento familiar. Na minha casa nunca faltou nada, mas tudo que fazíamos, tudo que tínhamos, era esforço de todos, né? De todos, das minhas irmãs, do papai e da mamãe também, que sempre, com muito esmero, com muito apreço, nos proporcionaram uma vida legal, né? E foi naturalmente, então, que o senhor sentiu esse despertar? Na verdade, assim, eu fui um jovem que queria ser DJ, eu fui um jovem que fiz curso de rádio. A questão da comunicação, ela sempre me acompanhou. E aí, mas nunca trabalhei em rádio. Fiz alguns testes, mas na ocasião eu tinha que trabalhar também profissionalmente. E rádio, essas coisas, na ocasião era uma questão que exigia uma nova profissão. E como eu estudava também, então eu não tinha muito tempo para dedicar, mas animava os bailinhos de grupos de jovem, animava aniversários, tive pouquíssimas namoradas, mas tudo foi uma coisa muito respeitosa, foi uma coisa muito legal. Eu vivi de 15 aos 19 anos como um jovem, como os demais, mas eu sempre tive uma participação na igreja. O chamado veio com 18 anos, mas eu discerni 2 anos. Eu entrei para o seminário com 20 anos e fiz uma experiência em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, com os padres e irmãos paulinos, que são meus amigos até hoje, mas que depois aí eu fiquei uns 2 anos com eles, mas depois eu já entrei para a Diocese de Campinas, a Arquidiocese de Campinas, no seminário da Arquidiocese, morando em Pedreira, onde Pedreira ainda era da Arquidiocese, hoje já pertence, a partir de Jaguariúna, já pertence à Diocese de Amparo. Mas o nosso seminário menor era em Pedreira. Então, ao todo, foram 9 anos de estudo, 8 anos de estudo, 9 anos de seminário. E aí, nessa caminhada vocacional, encontrei pessoas que me despertaram, que me ajudaram, que me orientaram. A minha catequista de primeira Eucaristia, Irmã Maria José, da Congregação das Irmãs Missionárias de Jesus Crucificado em Campinas, elas conseguiram também me despertar isso. Os meus párocos, Padre Benedito Malvestite, Padre Pedro Piacente,
todos da Paróquia Cura d'Ars e os agentes pastoral, o povo de Deus, dos terços, das pastorais, dos movimentos que existiam na Paróquia Cura d'Ars, com certeza tiveram uma grande influência na minha vocação sacerdotal. Por que padre? Porque eu acho que como padre eu poderia ser um pouco das coisas que eu gostava. Eu poderia ser comunicador, eu poderia abençoar, poderia ouvir, poderia orientar. E é o que eu procuro fazer nesses quase 20 anos que eu estou para completar no mês de dezembro. E a família sempre apoiou, padre? Minha família sempre apoiou, embora eu seja o único filho homem. Papai e mamãe nunca disseram para eu desistir. Pelo contrário, sempre foram apoiadores, motivadores. Minhas irmãs também. Então, assim, eu acho que na família eu encontrei um suporte. Quando a família não quer, não impossibilita, mas dificulta muito. E graças a Deus eu pude encontrar nos meus pais, nas minhas irmãs, enfim, nos meus tios, pessoas que me motivavam, que nunca apresentaram obstáculo. E depois no seminário também a gente tem que se aprimorar nos estudos. Então eles custearam muitas coisas também. Então foi todo um conjunto que me favoreceu. Até hoje, né, que a gente percebe que eles acompanham bastante o senhor. Sim, Hoje, papai e mamãe, com essa questão da pandemia, com a questão também da idade, não me acompanham como gostariam, mas estão sempre, naquilo que eu costumo dizer, eles estão sempre naquele silêncio que é próprio daqueles que amam, mas me acompanham nas missas transmitidas, nos eventos que a paróquia tem, e também me ligam, e sempre que podem vêm. Né? Muita gente da paróquia já os viram aqui. Né? Sim, com certeza. E o senhor falou então sobre os estudos, que foram muitos anos. Conta um pouquinho para nós dessa parte. Qual que para o senhor foi a parte mais difícil? Quais foram as maiores alegrias deste período de estudos? Bom, todo padre precisa fazer filosofia e teologia. É uma grade curricular que a igreja exige. Então, os estudos filosóficos, para mim, foram os que mais eu tive dificuldade, mas encontrei apoio dos colegas de seminário, dos próprios padres que eram os orientadores de estudo. Em ambos é necessário fazer o TCC. E aí na teologia também se faz o exame de Universa, que é um apanhado geral, é uma banca constituída por professores da faculdade para que avaliem o aluno nos vários aspectos da teologia. Mas a teologia, eu acho que eu não tive tanta dificuldade, eu sou da primeira turma desse exame de Universo. A minha turma era a primeira, então a gente estreou com isso, essa nova exigência, né, que a igreja nos incumbia, nos propunha, e aí, mas foi tudo bem. Eu tive mais dificuldade com a filosofia. A filosofia, ao você estudar os pensadores, eles mexem um pouco com os nossos conceitos, mas depois a gente vai perceber que ajudam a entender melhor a própria Sagrada Escritura e o próprio contexto de ideologias que existem na sociedade, para que dentre tantas ideologias a gente possa apresentar a proposta de Jesus. Eu entendo dessa forma. E o senhor carrega grandes amigos dessa época também. Sim, eu tenho padres que são, não tantos, porque na minha turma de filosofia nós éramos em muitos, mas com o tempo as pessoas também vão desistindo, vão verificando que é outro caminho a ser seguido, e é um processo normal mesmo. A vocação, não basta entrar no seminário é preciso também continuar discernindo a vocação. Então eu tenho padres que são daquela época e que hoje mantemos um vínculo, porque cada um também tem as suas atividades, mas a gente mantém um vínculo legal e espero que nessas celebrações que estamos aí propondo, cada dia uma paróquia que virá, eu encontre padres que são desta época e também pessoas que me acompanharam nessa época de estudos e de seminário, e ao mesmo tempo os meus próprios familiares, né, que foram testemunha de várias coisas, e ao mesmo tempo também pessoas que eu fui conhecendo e que foram fazendo parte da minha história. Com certeza, né? E falando da história do senhor, continuando, no dia 21 de dezembro de 2001, então o senhor foi ordenado padre. Exatamente, na Catedral de Campinas. Isso. E o que mudou naquele dia? O senhor sentiu alguma coisa diferente? Ora, todo sacramento ele tem uma graça específica.
Quando eu fui ordenado, eu senti que eu saí do povo, mas voltei para ele. Eu saí como alguém que se preparou para melhor servir. Há um cântico vocacional que hoje quase não se canta mais, é uma pena. Quero ser fiel a Deus respondendo à vocação. Quero ser no meio do povo o irmão entre os irmãos. O sacerdote ele é chamado a ser o servidor, mas aquele que abençoa, aquele que orienta, aquele que escuta, aquele que aponta os caminhos de Jesus, bom pastor, que é o lema também que eu escolhi, semear e seguir o bom pastor, baseado em João 10. Em João 10, Jesus discorre sobre a dimensão de ser a porta, de ser o bom, não só o pastor, mas ser o bom pastor. Eu abracei esse lema, inspirado em João 10, em todo o capítulo de João 10, para que eu pudesse ser uma presença que santifica, que orienta, que está junto, que faz com que as coisas aconteçam. E é um pouco essa dinâmica que eu aponto nas paróquias que eu trabalhei. Fazer trabalhos em conjunto. Tudo bem, é o padre que responde, eu preciso responder, mas eu não preciso fazer tudo. Porque Jesus também foi assim. Ele poderia ter feito tudo, mas ele quis assumir a condição de, entre os apóstolos, ser aquele que mostrasse caminhos novos. Então o senhor abraça esse lema todos os dias? Sim, eu acho que o sim, assim como o sim do casamento ele é de todos os dias, o sim do sacerdócio ele é de todos os dias. Porque tentações vêm de diversas formas, tentações para a gente não ser fiel àquilo que nos propusemos. E isso para qualquer pessoa. E para o sacerdote eu acho que é mais difícil, porque enquanto o casal ele tem com quem compartilhar, o sacerdote às vezes não tem como compartilhar alguma dimensão da mesma forma que o casal faz, né? Com isso não quero dizer que nós somos melhores e nem que os casais são melhores, mas cada vocação tem a sua especificidade. Mas o sim é para todos os dias. E até entrando nessa questão que o senhor diz, né? Esses últimos tempos que a gente tem passado tem sido provação também para o senhor. Né? Sim. Essa questão da pandemia, de lidar com tudo, né? E aí que entra aquilo que eu falava anteriormente. Enquanto o casal ele pode compartilhar entre cônjuges, o sacerdote às vezes ele está rodeado de pessoas durante o dia, mas à noite ele está no silêncio da vida que nós abraçamos e sabemos disso. Mas assim, a pandemia ela fez com que ela faz ainda com que a gente repense os nossos métodos. Ela faz com que a gente olhe além daquilo que se apresenta. Porque com a pandemia também as pessoas saíram das igrejas e consequentemente também a arrecadação caiu. Mas graças a Deus em nossa paróquia nós pudemos ter um equilíbrio que proporcionasse tudo isso. Não precisamos mandar nenhum funcionário embora. Muitos paroquianos nos procuraram para manter o dízimo. Então, isso para um coração de padre é muito gratificante, porque outras paróquias não tiveram esse mesmo ritmo, não tiveram essa mesma sorte, vamos falar assim. Porém, voltando à questão, eu acredito que a pandemia nos leva ainda a como Jesus que pede para que a gente esteja atento aos sinais dos tempos, que nessa época pós-pandemia, que a gente continue tendo essa atenção para atingir o coração das pessoas, fazendo com que elas se sintam e continuem se sentindo igreja e comunidade de batizados, e ao mesmo tempo possam continuar dando um testemunho daquilo que elas acreditam do próprio Deus, que já vivenciaram. Então, o pós-pandemia ele é um desafio, o Papa Francisco nos diz isso, né? É preciso que a gente seja igreja em saída para que a gente possa, mesmo não tendo todas as respostas, e um pouco essa a proposta do sínodo. O Papa está consultando o mundo inteiro para que a igreja não perca a sua identidade, mas possa dialogar com aquilo que se apresenta como coisas adversas ao Evangelho e como o Evangelho também deve penetrar essas situações da sociedade, como Jesus o fez também, né? Com certeza. E agora falando de coisa boa, de festa, vamos falar então sobre essa festa que nós estamos, que é o Jubileu dos Senhores, 20 anos de ordenação. E o senhor escolheu um lema muito bonito que também condiz com tudo isso que o senhor disse até agora. A vida é o grande momento de todos nós.
Então fale um pouquinho sobre este momento que o senhor está vivendo, essa comemoração e por que escolheu este lema. Esta frase é uma frase que eu citei na minha ordenação. Mas então essa frase, ela vem ao encontro de muitas coisas que eu já vivencio. Eu acho que a vida que Deus nos dá, ainda mais numa realidade marcada por tanta morte que nós vencemos com a questão da pandemia, e o sacerdote e toda pessoa humana que crê em Jesus, ela é chamada a despertar a vida que existe nas outras pessoas e trabalhar pela vida em todas as dimensões. Então, este lema do meu jubileu, ele demonstra o que já vivi e o que quero continuar vivendo. É claro que depois de 20 anos de padre, eu não me arrependo de nada que fiz, mas se fosse para voltar no tempo, não é que eu deixaria de fazer algumas coisas, mas hoje eu faria diferente. Até porque a gente vai aprendendo entre erros e acertos, e sempre mais acertos do que erros. Então esse lema que eu escolhi, ele vem para ilustrar o caminhar percorrido e o que desejo como perspectiva, que é continuar sendo presença do bom pastor, contando com as pessoas e um pouco mais amadurecido, um pouco mais velho, mas assim, sem perder o viés que é a minha função de pessoa e sacerdote para continuar sendo imagem de Jesus bom pastor, continuando a semear e a seguir o bom pastor. Hoje aqui, amanhã acolá, a vida do padre tem essa transitoriedade e eu resolvi, quer dizer, quando lancei a ideia do meu jubileu de porcelana, 20 anos, a porcelana ela é bonita, a porcelana ela embeleza, ela tem a sua função, a sua utilidade, mas ela é frágil. E assim como é a nossa vida também. Então eu quero celebrar os 20 anos de uma maneira integrada, não só com a nossa paróquia, mas com paróquias que eu trabalhei, paróquias que me ajudaram nesse processo de amadurecimento, de vivência do sacerdócio, e enquanto pessoas que nós somos, que vamos aprendendo sempre uns com os outros, e naquilo que já falei, com os erros e com os acertos, mas sempre há mais acertos do que erros, e eu creio nisso. Você que acompanhou até agora a nossa entrevista com o nosso pároco, Padre Paulo Emiliano, continue acompanhando aqui o nosso canal no YouTube. Se inscreva no canal, ative as notificações para não perder a segunda parte da nossa entrevista, que vai ao ar em breve.